Olá, vamos ao estudo da Palavra de Deus, 1 Reis capítulo 14. 1 Reis capítulo 14, pega lá a sua Bíblia e vamos estudar juntos aqui a Palavra de Deus, porque nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas. É o que nós precisamos para fazer boas escolhas, fazer escolhas segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos nos voltar para a sã doutrina. O que é isso? É a palavra pura. E você vê que no final dos tempos, ali, 2 Timóteo 4, né, ele fala que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos e vão querer procurar falsos mestres, elas vão querer procurar aquilo que agrada aos ouvidos. E elas vão rejeitar a sã doutrina, que é a pregação pura das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Então, por isso que a cada dia nós temos que nos voltar para a pregação pura da palavra. É ler o trecho mesmo e o que a palavra nos ensina. Porque a palavra já nos ensina algo. O que as escrituras estão dizendo, o que o Senhor está falando por meio da sua palavra. É aqui que nós vamos interpretar o texto e aí nós temos 3 lições aqui da palavra de Deus. Jeroboão, nós vamos falar dele, a profecia de Aías contra Jeroboão. Naquela época, Abias, filho de Jeroboão, ficou doente e esse disse à sua mulher: use um disfarce para não ser reconhecida como mulher de Jeroboão e vá a Siló, onde vive o profeta Aías, aquele que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e uma garrafa de mel. E ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A mulher de Jeroboão atendeu o seu pedido e foi à casa de Aías em Siló. Você lembra que Jeroboão é aquele que o Senhor deu a ele 10 tribos. O Senhor deu a ele 10 tribos por causa do pecado de Salomão. Salomão permaneceu ali no seu pecado e não se arrependeu dos seus maus caminhos. E aí o Senhor dividiu o reino. Só que Jeroboão não confiou no Senhor e ele foi se desviando do Senhor. E o seu filho aqui ficou doente. Então ele vai lá no profeta para ver o que o profeta iria falar acerca do seu filho. E aqui, olha só, o profeta Aías, ele não conseguia mais enxergar. Mas olha que interessante aqui esse texto. Ora, Aías já não conseguia enxergar. Tinha ficado cego por causa da idade, mas o Senhor lhe tinha dito: a mulher de Jeroboão está vindo. O Senhor falou a ele, para lhe perguntar acerca do filho dela, pois ele está doente, e você deve responder-lhe assim e assim, quando ela chegar. Vai fingir que é outra pessoa. Ela fingiu ser outra pessoa, mas nada fica oculto aos olhos do Senhor. Quando Aías ouviu o som dos passos juntos à porta, disse: entre, mulher de Jeroboão. E ele não estava enxergando, mas o Senhor falou com ele. Por que esse fingimento? Ele falou para ela: fui encarregado de lhe dar más notícias. Olha só o que ele disse: vá dizer a Jeroboão que isto que o Senhor, o Deus de Israel, diz: tirei-o dentre o povo e o tornei líder sobre Israel, o meu povo. Tirei o reino da família de Davi e o dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedecia aos meus mandamentos e me seguia de todo o coração, fazendo apenas o que eu aprovo. Você tem feito mais mal do que todos os que viveram antes de você. Meu Deus, é muito forte. Pois fez para si outros deuses, ídolos de metal. Você provocou a minha ira e voltou as costas para mim. Por isso trarei desgraça à família de Jeroboão. Matarei de Jeroboão até o último indivíduo do sexo masculino em Israel. Seja escravo, seja livre, queimarei. Olha só, que ele atraiu para a vida dele. Queimarei a família de Jeroboão até o fim, como quem queima esterco.
Dos que pertencem a Jeroboão, os cães comerão, os que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O Senhor falou. Verso 12. Quanto a você, volte para casa. Quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel chorará por ele e o sepultará. Ele é o único deixa eu continuar aqui, da família de Jeroboão que será sepultado. Ele é o único que será sepultado, pois é o único da família de Jeroboão em quem o Senhor, o Deus de Israel, encontrou alguma coisa boa. O Senhor levantara para si um rei sobre Israel. Ele levantará para si um rei sobre Israel que eliminará a família de Jeroboão. O dia virá quando, agora mesmo, e o Senhor ferirá Israel de maneira que ficará como junco balançando na água. Ele desraigará Israel desta boa terra que deu aos seus antepassados e os espalhará para além do Eufrates, pois provocaram a ira do Senhor com os postes sagrados que fizeram. E ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Olha só a influência de Jeroboão sobre o povo. Ele cometeu pecados e fez o povo cometer pecados também. Então a mulher de Jeroboão levantou-se e voltou para Tirsa. Assim que entrou em casa, o menino morreu. Eles o sepultaram, todo Israel chorou por ele, conforme o Senhor predissera, por meio do seu servo o profeta Aías. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele reinou durante 22 anos, bastante até, né? 22 anos, e então descansou com seus antepassados. E o seu filho Nadab foi o seu sucessor. O reinado de Roboão, rei de Judá. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá e tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprova pelos pecados que cometeram. Eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas. Nossa, olha só. Até prostitutos cultuais tinha em Judá. O povo se envolvia em todas as práticas, meu Deus, detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisag, rei do Egito, atacou Jerusalém. Levou embora todos os seus tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve a guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com os seus antepassados e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá, e o seu filho Abias foi o seu sucessor. Glória a Deus. E vamos aqui às 3 lições aí. Você vê que Jeroboão, o pecado dele foi que ele construiu os bezerros de ouro e levou o povo também a cometer o mesmo pecado de idolatria. Então vamos aqui às 3 lições.
Primeiro não adianta esconder o pecado de Deus. Jeroboão tentou, descobrir o que aconteceria com seu filho, mas Deus já conhecia tudo. Podemos esconder das pessoas, mas não de Deus. Deus olha para o coração e conhece as nossas intenções. Então, assim, ele estava tentando se esconder de Deus, o pecado dele, Mas o Senhor conhecia as nossas escolhas, segundo que as nossas escolhas trazem consequências. Jeroboão recebeu muito de Deus, mas escolheu seguir caminhos errados e levou o povo ao pecado. Então, que eu falei que ele construiu os bezerros de ouro e ele recebeu muito do Senhor, porque o Senhor deu a ele 10 tribos e falou para ele: se você seguir, meu filho, no caminho reto, eu vou firmar a tua dinastia, a tua descendência vai ser firme. Mas ele não confiou no Senhor, escolheu caminhos errados. E a lição, privilégio não substitui obediência. Então ele tinha sido abençoado, mas se ele deixa de obedecer, de nada adianta. Então precisamos escolher caminhos que honrem a Deus. Deus ainda reconhece quem permanece fiel, mesmo em meio à corrupção da casa de Jeroboão. Deus encontrou algo bom em Abias, seu filho. Em um ambiente onde muitos fazem o errado, ainda é possível permanecer fiel a Deus. Então, a frase aqui para a gente fechar não escolha o caminho mais fácil, escolha o caminho que agrada a Deus. Não escolha o caminho mais fácil, mas escolha o caminho que agrada a Deus. Por isso que nós precisamos de pedir a Deus discernimento, sabedoria para fazer a vontade do Senhor. Então, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.